ativos de risco. No mercado físico, é favorável porque deixa os produtos que são cotados em dólares mais baratos. Então, é mais barato para o chinês comprar soja, comprar milho, o europeu comprar café, comprar açúcar. Então, isso é uma boa notícia, tanto no mercado físico quanto no mercado financeiro. O mercado físico não está reagindo a essa alta aqui, ele está até caindo hoje. O trigo caindo nesse momento 2,29 a 8 dólares e 9 centavos o bushel, nós já vamos. Explica para nós o que é bandeira falsa. É alguém que usa, por exemplo, a bandeira da Rússia e não é o russo que atacou. Vamos dizer, foi algum outro, qualquer outro país qualquer, usando equipamento roubado da Rússia, dizendo que foi a Rússia que fez esse ataque. Isso que fala bandeira falsa. Então, vindo aqui, o trigo caindo porque há uma boa expectativa de que o acordo seja renovado por mais 120 dias. Então, a Rússia ela declarou na cúpula do G20 que ela é favorável à extensão do acordo desde que as condições de fornecimento aos países necessitados seja controlado e haja uma facilitação para as exportações de fertilizantes e grãos deles, da Rússia. Então, é uma boa notícia, realmente, então o mercado vem caindo. O milho, ele vem um pouquinho na carona, 6 dólares e 61 o bushel também no milho, 0,82% de queda. O dezembro também as opções já vão para o vencimento, a gente já começa a ir para o aviso de entrega. Já a gente começa a olhar o próximo vencimento, 6,64, 0,78% de queda. Soja, o óleo, 0,62 de queda, 76 dólares e 50 o bushel, e o farelo 0,44 a 405 dólares por tonelada curta, e a soja em grão 0,70 a 14 dólares e 47 o bushel. O esmagamento de soja lá nos Estados Unidos, ele cresceu, veio dentro da expectativa de mercado, mas houve um crescimento. Então, o NOPA, que é a associação dos processadores de soja, está aqui, National Oilseed Processors Association, ele relatou que 184 milhões de bushels foram esmagadas dentro das expectativas, mas houve um crescimento em relação ao mês anterior, que foi de 175, o mercado esperava entre 175 e 193. 184 e 464 foi o número de agora. E eu não tenho aqui, não fala aqui na matéria qual foi o número anterior. 158, 109 processado em setembro. Então foi um crescimento expressivo. Apesar de estar dentro da expectativa, foi um crescimento muito forte, mostrando que a demanda pelo óleo de soja lá nos Estados Unidos, pelo esmagamento, ele tem realmente sido alto. É uma boa notícia em termos, porque se não houver um acompanhamento das cotações do farelo, ele acaba piorando a margem da indústria. E é o que nós podemos ver aqui no oil share. O oil share está em 48%. Então, vê que ele teve a participação do óleo nas cotações do grão. Ela já esteve aqui na faixa de 50% e ela voltou para 48,5%. O que o oil share ele importa? Aqui nós temos duas visões. Para o mercado físico, mostra que há uma demanda maior por óleo do que por farelo. Isso tem elevado o preço do óleo, piora a margem da indústria, porque no rendimento do esmagamento de soja, 19%, em média, 19% vira óleo, 79%, 78% vira farelo. Se aquele produto que é produzido na maior quantidade no processamento eu não tenho demanda, eu tenho que baixar o preço para vender. E aquilo que eu tenho maior demanda, que o preço está subindo, e aquilo que eu produzo menos. Então, isso se reflete numa piora da margem para a indústria. Isso pode limitar a demanda e aumentar o preço de óleo e limitar a demanda por soja. Para o mercado financeiro, quem gosta de especular, e nós sabemos que os grandes operadores de commodities, eles operam através de arbitragens, através de spreads. Se há uma tendência disso daqui retornar para a média, você pode tanto comprar o oil share ou vender o oil share. Como que o investidor se posiciona direto neste ativo? Você pode, se você for comprar o oil share, você compra o contrato futuro do óleo de soja e vende o contrato futuro de farelo de soja, na proporção 1 para 1.
você vai fazer a continha lá para conversão, para apurar o ganho em dólares, mas dólares por contrato, mas você comprou o oil share, você acha que esse oil share vai subir para 50, por exemplo, você vai comprar o óleo e vender o farelo. Cada $1 que subir é o teu ganho em cima da margem, da quantidade de produto que você vai estar operando por lá, e aí você tem que fazer as conversões. Se você acha que os fundamentos mostram uma possibilidade de queda, de retorno do oil share, por exemplo, para 44, para 40, você vai vender o oil share. Você vai vender o óleo de soja e comprar o contrato futuro do farelo. Vende contrato de óleo, compra contrato de farelo, você aposta na correção, na queda do oil share. Vantagem disso, você tem um risco menor do que se apostar só no direcional. Então, diferente de ações, que você compra ações da Vale achando que ela vai subir ou vende achando que ela vai cair, nas commodities você pode arbitrar entre outras commodities. Isso é quase um long short ali, só que aqui você está operando no próprio derivativo. Algo interessante que aconteceu ontem foi que houve uma reunião do USDA e a Karen Brown, que é uma executiva, uma jornalista da Reuters, ela fez alguns questionamentos com relação tanto ao plantio, ao tamanho da lavoura, quanto às exportações do Mar Negro e da China, as estimativas da China. Algumas coisas ela teve a resposta, naturalmente, outras o USDA, Departamento da Agricultura dos Estados Unidos, diz que não está autorizado a comentar. Um deles é com relação ao tamanho da safra que o USDA está acreditando que virá lá do... Deixa eu achar aqui o dado. Vamos, minha filha, me ajuda aqui. O dado que virá lá da Ásia. Então, deixa eu colocar aqui na tela. Vamos dar uma olhadinha no fundamento. Qual que é o último relatório do USDA? Ele mostra, por exemplo, que a Ucrânia... Deixa eu ampliar aqui. A Ucrânia vai ter uma produção de 31,5 milhões de toneladas e exportações de 15,5 milhões de toneladas. Porém, o FAS, que é o departamento que cuida da parte de comércio internacional do USDA, o Foreign Agricultural Services, ele diz que ele vê a produção em 25,8 milhões toneladas de milho lá na Ucrânia. Cadê aqui? 25,8 milhões de toneladas versus o departamento do USDA de 31,5. Ou seja, neste relatório de WASD, de Supply and Demand, a USDA está com uma projeção de quase 6 milhões de toneladas a mais para o tamanho da safra da Ucrânia. O que pode estar acontecendo aqui é aquela contabilidade criativa dos agentes do WASD para não deixar os preços estourarem. Pô, Alessa, mas o USDA não tenta favorecer o produtor americano, o preço não tem que subir? Negativo. A commodity, a gente tem que ter uma relação saudável entre consumidor e vendedor. Se o preço sobe demais, prejudica o comprador, reduz a demanda, você acaba gerando prejuízo para o vendedor. Então o USDA ele tenta fazer essa contabilidade criativa para equilibrar o mercado. Mas a Karen Brown foi realmente na veia lá e faz ver uma produção menor. Com relação às exportações, a Ucrânia 15,5. Imagine que ano passado ela exportou 22,2 milhões. Ela foi o quarto maior exportador de milho do mundo. E em 2020 ela foi o terceiro e já chegou a ser o segundo naquela quebra. Não, desculpa, ano passado ela foi o segundo por causa da quebra aqui do Brasil. E ano retrasado ela foi o terceiro. O que ela diz aqui é que o USDA ele considera os acordos vigentes. Então ela não pode fazer uma projeção maior de exportações da Ucrânia para o futuro, porque o acordo não está renovado ainda. A partir do momento que oficialmente o acordo seja renovado, possivelmente esse número de 15,5 milhões venha a crescer. Vai haver milho para exportar, já que a produção ucraniana é de 25,5 e não 31,1, por causa do estoque passado. Então, esse estoque passado, que está acumulado, que é o que está sendo exportado agora, vai juntar-se à safra nova e eles vão conseguir exportar. Vai chegar a 22 milhões e meio? Não.
Dificilmente. Mas isso daqui pode aumentar 1 milhão e meio de toneladas. O próximo relatório ASD sai no dia 9 de dezembro do próximo mês, aonde nós já vamos ter os números. Supondo que o USDA faça esta revisão aqui e jogue isso para 25,5 e aumenta as exportações de 1,5. Isso vai fazer com que os preços subam e subam muito. Claro que o USDA pode revisar números de produção de outros países, como o próprio Estados Unidos, como o próprio Brasil, a Argentina, ou mesmo a União Europeia, que teve uma redução de 1,4 milhões no seu último relatório, ou reduzir as exportações. Particularmente, eu acho que esse número de milho aqui dos Estados Unidos não vai ser atingido. Eu acho que os Estados Unidos não vai exportar 54,6 milhões de toneladas. Até porque o commitment ela está abaixo, as vendas de milho do departamento dos Estados Unidos, elas estão realmente muito baixas. Na segunda-feira, deixa eu achar aqui, na segunda-feira saíram dados de inspeções para exportação e veio um número fraco mesmo. Ó, nós estamos aqui, ó, milho, 14,7 milhões de toneladas só no commitment. Ano passado, a gente já estava com 32, ou seja, mais do que o dobro, 4 milhões de toneladas a mais no ano passado, que já foi um ano relativamente fraco em comparação com esse ano, 54,6. O que falta embarcar ainda, 10 milhões de toneladas, só embarcaram 4,4 milhões. Então, é realmente um número baixo. Na segunda-feira, saíram dados de inspeções para exportação, e veio o número de 484 mil toneladas, o dobro da semana anterior. Então, foi um número positivo. A semana anterior tinha sido 231, então houve esse aumento. Mesmo assim, sazonalmente é muito baixo. Então, eu acho que esse número aqui não será cumprido. No meio da temporada, o USDA terá que reduzir essa estimativa de exportação. A China, que tradicionalmente representa entre 25% a 30% das compras dos Estados Unidos, fora, está comprando quase nada, embarcando o que já tem, e mesmo assim o volume é baixo. Então a China provavelmente virá para o Brasil comprar. Nesse último mês, saiu um barco de 30 mil toneladas já para a China. Então a China ainda vai ter a colheita, que está acontecendo nesse momento, lá, mas eu acredito que por maio deve vir a demanda chinesa para cá. E eu estimo ali 1,5 milhão a 2 milhões de toneladas ao longo da temporada que se encerra em janeiro de 2024. Então os Estados Unidos vai ter que ir atrás de outro comprador. Mais um complicador para os Estados Unidos. O México não vai comprar a partir de janeiro milho GMO, geneticamente modificado. Ele quer GMO free, ou seja, o milho convencional. Eu quero ver aonde que os mexicanos vão conseguir esse milho. Não tem esse milho no mercado. Raros os mercados que produzem produtos convencionais hoje, porque é muito caro e a produtividade é muito barata, muito baixa. Então, eles vão ter que mudar essa política, pode escrever aí, que o México vai ter que mudar essa política já em julho, agosto do ano que vem, ele vai ter que retirar, no máximo levantar essa sanção, senão ele vai ficar sem milho. Então eu acho que o programa norte-americano pode cair para 50 milhões de toneladas ou menos, talvez 49 milhões, e o Brasil, que está estimado com 47, ele pode aumentar um pouquinho. Talvez 48, 49, se a China realmente se apresentar. Só que isso a gente vai ver só a partir do meio do primeiro semestre do próximo ano. Então são questionamentos interessantes que a Karen Brown fez, muda um pouquinho a análise fundamentalista do cereal lá na Bolsa de Chicago. Inspeções de soja, 1,8 milhão de toneladas foram as inspeções, veio um pouquinho abaixo, na verdade muito abaixo da semana anterior, então nós já temos uma queda já nos embarques de soja, normal também, a colheita veio, chegou no mercado, China comprou pra caramba, embarcou pra caramba agora, muito mais do que o ano passado, a gente viu o ano passado aqui o volume e esse ano o volume, e agora a gente começa sazonalmente uma queda das exportações, das importações chinesas. Demanda já começa a vir para o Brasil, por quê? Porque os prêmios no Brasil estão melhores já para o próximo ano. China já está fazendo cobertura de soja para março e abril aqui no Brasil. Estados Unidos não tem indicativo. E no Brasil a gente já vê queda, e queda forte nos prêmios. De segunda-feira para ontem, queda de 30 pontos, eu não atualizei a planilha ainda, queda de 30 pontos
para embarque agora nesse finalzinho de novembro e para dezembro também, 30 pontos de queda. E para o ano que vem já tem pontos na faixa, bases aqui, né, de FOB, né, prêmio de exportação na faixa de 30, 40 pontos. Você vê que ele só volta a subir em setembro, quando ele vem para 190, 200. Aqui não tem demanda ainda. A China está fazendo a cobertura aqui. 44, 50 pontos para março, 32, 40 para abril. Então, soja brasileira mais barata que a norte-americana a partir de março. Isso é sazonalidade. E no milho também. Olha a diferença do milho brasileiro para o milho norte-americano. Os caras estão de brincadeira. O milho brasileiro é quase 50% mais barato no prêmio, não no valor final. O valor final é Bolsa de Chicago mais prêmio. Mas Estados Unidos negociando para embarque em dezembro a 125, o Brasil a 70, 75, pouquinho mais da metade do valor. Então, deve ter uma demanda maior por milho no Brasil, menos nos Estados Unidos, e a soja também. A China deve reduzir agora as suas compras e deve melhorar lá. Cenário interessante para o milho também. A gente imagina que os estoques de milho na China não sejam tão altos, porque os preços dispararam por lá. Então, deixa eu trazer essa tela aqui, que é o milho negociado na Bolsa de Dalian. Então, esse não é o milho na Bolsa de Chicago, é o milho na Bolsa de Dalian. Olha, sazonalmente, em novembro, como está alto o preço por lá. O 2022 é esta linha aqui. Agora, o Open Interest, ele cai também, isso é natural agora, porque a gente está com a colheita sendo realizada, mas olha o gráfico dos últimos 10 anos, o gráfico contínuo dos últimos 10 anos das cotações na Bolsa de Dalian. Então, vou trazer até um pouquinho mais aqui, até 2007. Essas cotações, até 2004, olha como os preços estão altos. Então, a China não está com um estoque tão grande de milho por lá. Ela vai precisar comprar milho. E ela não está indo nos Estados Unidos. Por enquanto, ela não está vindo no Brasil também, porque ela está colhendo. E ela está colhendo uma safra recorde lá, 274 milhões de toneladas. Mas a colheita termina. E ela vai terminar e ela vai precisar comprar no mercado internacional, porque ela não consegue produzir tudo aquilo que ela consome. A estimativa do USDA, 18 milhões de toneladas. Eu acho que ela pode importar um pouco mais. Eu acho que ela pode vir para 22 milhões de toneladas. Hoje está caindo o milho por lá, mas mesmo assim eu acho que a China não tem tanto estoque de milho assim. Vamos para o café, que o café tem um negócio aqui extremamente importante para quem é produtor, para quem é trader de commodities. A gente viu a derrocada dos preços do café também, então ele sai de 250 centavos de dólar por libra-peso e vem agora para 158. Então ele caiu 1.000 pontos já desde a máxima, e nós estamos falando de uma máxima aqui de 2 meses atrás, 3 meses atrás, 2 meses e meio atrás. Então realmente derreteu os preços do café. Ele continua caindo por aqueles fatores que nós já conversamos aqui. Colheita acontecendo, América Central, Colômbia, Vietnã também. A Vietnã ainda vai ganhar muita força ainda no finalzinho de dezembro, janeiro principalmente. E aqui no Brasil o clima favorável traz aquela expectativa de safra completa, safra cheia. Super safra? Não. Safra completa é diferente de super safra. Safra completa você tem uma expectativa de 57, 58 milhões de toneladas e vem 57, 58 milhões de toneladas. Super safra seria 70 milhões de toneladas. Isso completamente fora do radar, até porque essa safra que está entrando agora no começo do próximo ano será de bienalidade negativa. Se você não sabe o que é só procurar aí no Google aí que você vai ver. O fato mais importante que nós vemos aqui é com relação a isso daqui, ó. A mudança no formato da curva de futuros. A curva de futuros que estava em backwardation, ou seja, estava com o mercado invertido, mostrando que havia um desequilíbrio entre a oferta e a demanda, foi embora aquele desequilíbrio. O mercado ontem já fechou em carry. Preços mais curtos, mais barato que preços mais longos. Isso quer dizer que a demanda que há projetada conseguirá ser atendida pela oferta projetada.
Claro que se houver uma redução na oferta e a demanda ficar igual, a curva volta a se inverter e fica em backwardation novamente. Mas por hora, ela está em carry. Ela está com o preço mais curto, mais barato que o preço mais longo. Por que que isso é tão importante? Porque você reduz compras de contratos mais curtos. Para o produtor rural, ele já muda completamente a estratégia. O que no formato de curva invertida, vamos pegar esse trechinho aqui, esses dois vencimentos aqui, é melhor para o produtor vender aqui ou vender aqui. Se olhar para o futuro, é vender aqui. Você aumenta a oferta no disponível, porque o preço do disponível é melhor. Com esse formato de curva, já há outro cálculo que você tem que ser feito. Já é melhor você vender a termo para entrega mais longa, desde que o custo de carrego compense essa estratégia aqui. Então, se o produtor fizer o cálculo da saca de café e aqui pagar R$900 e aqui estiver pagando R$950, se o custo de carrego daqui até aqui for de 40, é melhor ele vender a termo aqui. Ele já vende agora e carrega isso daqui, porque a armazenagem que ele vai pagar, o rendimento financeiro, é menor do que o preço que ele conseguiu lá na frente. Então o produtor tem que prestar atenção a isso. Para quem é especulador, quer entrar numa posição diretamente no café, não quer entrar na Starbucks, quer entrar no café, uma curva nesse formato coloca um viés de baixa nos preços à frente. Não é tendência, é viés. Isso daqui não mostra a tendência. Curva de futuros é uma fotografia do mercado neste momento que nós estamos olhando com relação ao balanço de oferta e demanda. Por que que isso daqui não é uma tendência de alta? Quando nós olhamos curva de juros, a gente vê o juro mais barato e mais baixo no curto do que o juro mais longo, a gente tem uma tendência de alta de preços, porque o juro aqui é mais caro, correto? Nas commodities é o contrário. E eu já vi muita gente fazendo essa análise errada. Por que que é o contrário? Porque se a curva de futuros é uma fotografia do balanço entre a oferta e a demanda do mercado, se este formato me mostra que há um equilíbrio, que eu tenho oferta suficiente ou mais do que suficiente para atender a demanda, por que que o preço no futuro subiria se a oferta consegue atender a demanda? A tendência é que o preço futuro encontre o vencimento à frente. Então, esse vencimento de dezembro, esse daqui, que é março de 2023, a tendência é que o preço de maio encontre o de março, porque a oferta vai manter-se estável. Então, se a oferta estiver estável e a demanda estiver estável, esse preço encontra esse preço aqui. Por que que nós não podemos olhar isso como curva de tendência de preços? Porque pode ter uma demanda maior aqui, pode se apresentar uma demanda maior, e aí o preço vai continuar subindo. E mesmo assim, nós vimos a curva em backwardation nos últimos dias, o que coloca um sinal de um viés de alta, os preços caindo. Agora, muda a estratégia comercial e para o investidor é bom olhar isso dali. Indo para o petróleo já, 0,32% de alta hoje, $87 o barril. Ontem nós tivemos três notícias que mexeram com o mercado do petróleo. Primeira delas, o ataque lá os mísseis que caíram, não vou dizer ataque, os mísseis que caíram lá na Polônia, o mercado já praticamente descartou que foi um ataque russo, então o próprio presidente Joe Biden, nenhum momento a OTAN falou em anunciar, em chamar ou ativar a cláusula 5, que é a de defesa, nenhum momento. Chegou-se a ventilar a cláusula número 4 do acordo da OTAN, que é uma reunião para discutir a situação. Mas a própria OTAN, a Europa e Estados Unidos já falaram que eles têm quase que certeza que não foi um ataque intencional da Rússia. Então esse risco já saiu do mercado, tanto que o kit guerra está em queda, milho e trigo. Houve uma interrupção depois desse ataque num oleoduto que chega na Hungria. Então isso também reduziu o fluxo em quase 1 milhão de barris por dia. Mas a Hungria já falou que vai voltar a funcionar possivelmente nesta semana já o oleoduto, foi uma questão de prevenção. E também a terceira notícia que houve um ataque de drone a um navio na costa de Omã. Um navio petroleiro na costa de Omã, um navio comercial por lá, e isso também reduziu, trouxe mais uma volatilidade no mercado e os preços estão subindo. Um dos destaques de hoje, lembro da semana passada, ou na semana retrasada, quando eu mostrei uma notícia para vocês que estava na Reuters, de que o Banco Central Europeu estava investigando empresas de energia na Europa pelo uso de derivativos.
E a Uniper, por exemplo, registrou uma perda bilionária por causa de uso de derivativos ou como ferramentas de hedge ou como especulação. Então, eles soltaram mais um comunicado que estas empresas elas estão colocando em risco a estabilidade financeira da Europa. O problema é que o mercado financeiro de commodities ele é muito financiado por bancos. E os bancos são regulados, são fiscalizados pelos bancos centrais. Até aqui tudo bem. O mercado de commodities, assim como o mercado de comércio exterior, e aqui a gente está fazendo a junção dos dois, ele é altamente dependente de crédito. Na verdade, o mundo todo é altamente dependente de crédito, mas o agronegócio e as commodities são muito mais dependentes de crédito do que outras linhas de produção. Por quê? Porque precisa de margem de garantia para fixação de contratos, para posições de seguro, para abertura de instrumentos financeiros no processo de compra e de venda. Quando você abre uma linha de crédito, porque aí o investidor não é igual a gente que é pequenininho, que vai colocar lá $200 para montar um call spread em petróleo em Nova York. O cara ele vai usar o dinheiro do banco, uma linha de financiamento do banco, para entrar numa posição de petróleo. Não é $200, é 200 milhões de dólares. Esse crédito, os bancos já estão com um risco extremamente elevado e eles estão saindo da operação. Principalmente devido às altas do gás natural, houve uma perda muito grande, porque essas empresas, e é isso que elas estão sendo investigadas, elas usaram opções para fazer as suas operações. E isso não pode. Isso é lá no regulamento do Banco Central Europeu, não pode ser realizado. Só que os caras são malandros. Você acha que malandro é só brasileiro? Não. Os caras são malandros. O que eles estão fazendo? Eles estão fugindo de entidades que são reguladas pelo Banco Central, que é o caso de bancos, e estão indo para outras empresas fora do radar financeiro, casos de fundos de investimento, fundos de hedge, family offices. Hoje já há mais de 150 bilhões de dólares financiando operações de commodities. O risco está ficando extremamente elevado. Essas empresas também vão limitar o risco. Alguns bancos europeus já limitaram, como o ABN, na Holanda, por exemplo, já limitou a sua exposição em commodities. E entraram em cena agora executivos de instituições financeiras não bancárias para financiar o mercado de commodities. Outra notícia junto, para a gente finalizar, é que lá na China, a produção de aço ela caiu 8,3% em relação ao mês anterior, mas setembro cresceu 11%. A gente sabe da crise no setor de construção lá na China, o desenvolvimento imobiliário. Porém, uma outra empresa, já associando com uma notícia parecida com essa, há empresas que estão investindo agora em oportunidades de aluguéis lá na China. Então, essas empresas aqui, como por exemplo essa daqui, a Walburg, Pinsos e a Greystar Real Estates, elas estão comprando ativos de incorporadoras e construtoras chinesas para alugar a um mega projeto em Xangai, por exemplo, de 1,2 bilhão de dólares que vai ser destinado a rental, a aluguel. Isso tem ajudado, por exemplo, os preços do minério de ferro a subirem lá na China. Hoje, mais um dia de alta para o minério de ferro, uma alta um pouquinho mais comedida em relação à última sexta-feira, à segunda-feira, 2,16% no vencimento janeiro. Cadê o vencimento dezembro? Alta de 2,09%. Lembro que aqui no programa, nas últimas vezes que o minério subiu, que nós mostramos aqui, a Vale também subiu. Subiu 10% na sexta-feira, subiu 1,23% na segunda-feira. A princípio, hoje, seguindo a mesma lógica, já que há uma correlação de mais de 90% entre minério de ferro e cotações da Vale, há uma boa chance da Vale subir talvez 1% e alguma coisinha. Petro fechou na segunda-feira com uma alta de 2,63%, Prio 2,12%. O que mais que tem de interessante aqui? Eu acho que é só, porque a gente vai para banco eu não faço cobertura só de commodities. Então, é isso daí. Pelo que eu vi ali, não há nenhuma pergunta. Qual o volume desse mercado que o México precisa para comprar GMO free? Em torno de 20 milhões de toneladas ela compra de milho. Então é molho. Milho convencional exige mais químico, muito pesticida, herbicida, fungicida.
Poderia comentar sobre o plantio de milho na Argentina? Está acontecendo, atrasado, mas está acontecendo. Ainda é cedo, porque eles têm um plantio um pouquinho mais tardio por lá. Vai ter redução de safra? Vai, mas não é momento de se preocupar ainda. Só vamos dar o like aí, por favor, por favor. Aqui agora na BMC também. Não vi nenhuma pergunta com relação a commodities, então vamos lá agora. Vocês ficam como pré-market, como Daniel Morales aqui na BMC, e nós voltamos amanhã no Bom Dia Commodities.